Então vamos lá. Boa noite a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aí na palestra com o Luiz. E vamos lá naquele nosso bate-papo de sempre aí. Para quem não escutou aí, Feliz Dia dos Pais a todos os pais aí que estão nos assistindo e a todos da família também, né? Luiz, é contigo. Bom, vamos começar então. O tema que me foi passado foi violência contra as crianças, né? Então a gente vai falar um pouco disso aqui, tentar dar uma visão espírita aí dessa violência ainda que é muito frequente, muito comum, né? Antes de começar, numa visão mais espírita do que a gente está falando, eu queria contar mais ou menos um ritual de passagem que ainda existe ali na África e para exemplificar um pouco do que a gente vai falar hoje. Algumas tribos africanas, diversas tribos africanas têm rituais de passagem, né, da criança ou da adolescência para idade adulta, né, onde eles, através de demonstração da coragem, né, da força, eles mostram ali a masculinidade deles e conseguem passar então para uma vida adulta, onde eles recebem mais direitos e se estabelecem como cidadãos ali das tribos, né? Nessa tribo em especial, é um ritual de circuncisão, né? Onde adolescentes e crianças de 10 a 14 anos, mais ou menos, que atingem ali o período de passar por esse ritual, eles vão ser circuncisados, mas antes disso, eles passam um dia dançando como se fossem sinos de vaca, assim, pendurados nos punhos, e eles dançam a noite inteira, e eles pedem também, eles sacrificam uma vaca, e um dos tios, já os mais velhos da tribo, acabam destrinchando a barriga delas e passam neles um pedaço dali dos alimentos ainda mal digeridos no corpo deles, eles continuam dançando, e próximo da manhã, então eles vão próximo do rio, onde eles se limpam, e sai cheio de lama, na verdade, porque é praticamente um lodo ali, e ele volta depois ali para a tribo, onde de fato o ritual acontece, né? Nesse ritual não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar nenhum sinal de que essa criança ainda habita nele, né? E após isso, ele então é considerado adulto ali na tribo, pode escolher o alimento dele, pode ter a cabana própria dele, né? A tenda dele, enfim, e passa a fazer parte ali dos mais velhos, né? Antigamente ele passava 4 meses, 5 meses ali treinando com um dos sábios a caçar, a montar o espaço dele, mas depois, hoje em dia, né, eles se adaptam ali à cultura local e eles voltam para a escola, onde eles vão aprender, né? Eles dizem que conseguem ser valentes se adaptando mesmo à cultura habitual, de você estudar e se formar e ter uma profissão adequada. De qualquer jeito, esses rituais continuam ali, né, que mostram que a valentia, né, a violência ainda que está muito ligada à masculinidade de você se tornar homem, na verdade. Eu não falo aqui estou descrevendo para vocês como uma forma de criticar esses rituais, né? São rituais que existem e que sempre existiram. Eu só falo aqui sobre uma forma de mostrar para vocês que isso ainda existe na nossa cultura e em diversas outras culturas que a gente vai ver ao longo do tempo. Ao longo da história, a gente vai ver diversos rituais de passagens, ainda muito ligados ao místico, né, ao religioso, e também muito secretos ainda, que faziam esses rituais, né? Então, você vai ter mais ou menos em Esparta, onde as crianças com 7 anos eram levadas aí ao treinamento militar, onde eles tinham que demonstrar força, determinação,
em Roma ainda, principalmente quando o Império cresceu muito. Então, os meninos eram encorajados a casar ainda com 10, 12 anos, e só assim eles se tornavam, então, cidadãos ali romanos, com os direitos plenos que eles tinham. Mais tarde, mais próximo da gente, né? Em 1600, na Inglaterra, a gente tem os escudeiros que aprendiam ali com os cavaleiros como se tornar ali, né, grandes guerreiros, jurando lealdade, afinidade a essas pessoas mais velhas. Também no Havaí, em 1700, a gente vai ter os descendentes das famílias ricas, muito ligados ao rei ali, né, aos grandes cidadãos do local. E os plebeus só conseguiam alcançar esse status de cidadãos ou de maior poder quando eles demonstravam coragem ou quando eles conseguiam demonstrar que tinham algum poder de cura, algo assim, né? Então, quando eles conseguiam isso, demonstrar essa coragem, essa força, né, eles conseguiam passar para outros lugares. Ou mesmo nos Estados Unidos, ali nas terras planas, que você tinha os índios, né, os tribos indianas, nos rituais religiosos que eles tinham, para dança, os adolescentes podiam participar, e quando podiam, eles tinham que ficar ali na dança do sol, mas amarrados ao corpo com piercings, né, com cordas que prendiam o corpo deles, né. Já mais para frente, em 1930, a gente vai ter, por exemplo, na Itália, nos Estados Unidos, a formação das máfias, das gangues, onde ali, né, a violência e o terror definiam realmente o comportamento do homem, né, masculino. E muitas vezes sair desse grupo era perda da própria masculinidade, às vezes da própria vida, né? Então a gente vai ver ao longo do tempo que a violência ela está intrinsecamente ligada ali com a formação do homem, e principalmente da masculinidade, da formação do homem em si, né? E esse tema principal e representação dessa masculinidade em diversas culturas, como eu passei agora para vocês. E por que eu falo isso se a gente vai falar de, por exemplo, a violência nas crianças? Porque a violência está dentro da gente, né? A gente viu, através das culturas e do desenvolvimento, que todo mundo ainda tem violência dentro de si. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que perceber e notar, né? Qual é a violência que ainda habita em mim, certo? E acho que é muito fácil da gente perceber ela hoje em dia, por exemplo, quando a gente tem aquelas catarses na internet de cancelamento a certa pessoa que de repente falou uma coisa ou outra. Às vezes a gente nem sabe direito o que foi, mas a gente já está rebatendo isso com veemência, né? Ou vê que alguém está criticando e vai criticar também. Ou quando a gente é mais agressivo com alguém ou repreende alguém com mais afinco, ou quando a gente vê dentro da gente ainda traços de racismo ou de homofobia ou, né, de negação do feminismo e da mulher, por exemplo, né? Acho que são todos movimentos muito fortes que vêm aí para mostrar quanto a gente ainda precisa evoluir nesses aspectos, né? Pensando nisso, né, quando a gente vai falar de violência contra a criança em si, por que não se falava tanto antes? Porque antes a criança nem era considerada como ser humano em si, né? A gente via em algumas culturas, né? Você só conseguia seus direitos quando realmente você passava por esses rituais, né? Antes disso, você não era muito considerado. É bem recente onde a criança passa a ser considerada e criar um núcleo maior aí fazer mais importância nesse núcleo familiar, né? Do mesmo modo a mulher, né, que luta através do tempo pelos direitos dela, pela sua posição de igualdade na sociedade. Então a violência que é perpetrada, que está dentro da gente, ela pode acontecer de diversas formas, tanto física, quanto psicológica, quanto sexual, quanto moral. Tem diversas formas de perpetrar a violência, né? E que impactam principalmente a mulher e a criança. A mulher, por exemplo, a expressão mais grave de violência contra a mulher é o próprio feminicídio, né? Que é um problema muito grande de saúde pública e que leva a maiores taxas de morte precoce da mulher, por exemplo, né?
É no âmbito familiar, no núcleo familiar, onde a violência contra a mulher e contra a criança acontece principalmente. Então, acho que ter um núcleo familiar adequado é fundamental para que a gente preserve as crianças com um desenvolvimento saudável, né? Porque a violência doméstica, então, acaba sendo a forma mais comum de violência. Claro que é perpetrada muitas vezes pelos pais, mas a criança também pode sofrer violência e bullying por colegas de escola, por exemplo, ou por terceiros, ou por outros familiares, ou até por desconhecidos, né? E isso impacta fundamentalmente o desenvolvimento dessa criança aí ao longo da vida. Esses traumas precoces, essa violência, como os abusos e as próprias negligências que às vezes acontecem com a criança, são de alto risco para o desenvolvimento de doenças mentais na vida adulta em geral, né? Então, ter um núcleo familiar adequado é fundamental para que a gente possa fazer com que as crianças se desenvolvam e cresçam de uma maneira adequada e saudável, certo? Esse trauma, esse abuso, essa violência vai depender tanto da idade da própria criança que sofre dela, quanto da frequência que essa violência é realizada, e vai causar um prejuízo no próprio desenvolvimento cerebral, na maturação cerebral dessa criança. Que pode desencadear mais tarde, então, quadros psicóticos, quadros depressivos, quadros dissociativos, doenças clínicas, transtorno de estresse pós-traumático e outras situações a partir daí, né? Quando a gente olha, então, para uma visão mais espírita, eu acho que é fundamental, primeiro, o nosso núcleo familiar adequado, que não precisa ser aquilo que, de repente, a gente aprendeu, né? Quando mais novo, o núcleo familiar é só o pai, a mãe e o filho em si. Diversas maneiras disso. Hoje a gente sabe as diversas maneiras que a gente tem de compor uma família, né? Que é principalmente feita pelo afeto. A gente pode ter famílias homoafetivas, a gente pode ter famílias que não são necessariamente... que são avós e os netos, a gente pode ter famílias que são tios, a gente tem crianças adotadas, né? A gente tem várias formas de núcleos familiares importantes, mas o principal de tudo, acho que vem a ser o afeto que a gente coloca ali na criação desses indivíduos, né? No cuidado que a gente tem para criá-los e principalmente de protegê-los de possíveis conflitos que a gente tem, né, como adulto, nas relações que a gente tem com os outros adultos. Eu vejo com muita frequência processos de divórcios litigiosos muito difíceis que acabam acarretando prejuízos nas crianças em si, né? Levando eles a uma série de problemas posteriores, né? Desde alienações parentais até quadros psíquicos que acabam prejudicando esse indivíduo ao longo do tempo, né? Quando a gente fala, então, na visão espírita, acho que o fundamental é a gente ser manso e pacífico, né? Tentar extirpar um pouco dessa violência que ainda nos habita, né? E que a gente expressa de uma maneira ou outra, né? Buscando entender o próximo e saber de onde vem aquele ímpeto nosso, que muitas vezes é uma expressão do nosso próprio orgulho, da nossa própria perda de status que a gente tem, né? Então, se eu estou numa posição que eu acho que é adequada e melhor e alguém vem me tirar aquilo, isso muitas vezes faz com que eu reaja de uma maneira mais agressiva e intensa. E muitas vezes essa reflexão interna que a gente tem que fazer, porque a culpa acaba não sendo do outro, mas fundamentalmente nossa, né? Então, essa autoanálise permite com que a gente
proteja principalmente as crianças que estão à nossa volta, né? Que não necessariamente são nossos filhos, mas podem ser nossos sobrinhos, podem ser pessoas que a gente ensina, pode ser pessoas que outras crianças estão do nosso lado, né? Eu tenho diversos sobrinhos de coração, né? Além dos meus próprios sobrinhos, e que eu sei que a demonstração do afeto é fundamental para que não só eles gostem de mim como o tio mais legal de todos, mas também que eles cresçam, né, aprendendo os preceitos básicos da vida humana, né, que é ter bondade, que é ser benevolente, que é a gente buscar entender o próximo e saber praticar a caridade, né, que é fundamental. Que a caridade está nos nossos atos diários de todo dia, né? Então, ele vai encontrar ao longo da vida diversas dificuldades, né, e de se deparar com a violência, mas como ele vai primeiro reagir a essa violência e como se ele vai externalizá-la ou não. E a gente passa por muitas violências ao longo da vida, né, mas é a nossa formação como criança, dali que a gente teve, que vai permitir com que a gente saiba perdoar, né, porque depois o rancor que a gente vai manter, muitas vezes acaba sendo prejudicial para nós mesmos, né? O ódio que a gente nutre vai ser um fator primordial para o nosso próprio adoecimento, né? Então, proteger esses indivíduos e fazer com que eles cultivem esse afeto próprio faz com que eles cresçam sabendo que vão ser amados e podem ser, independente do que eles escolham, né? Acho que a gente tinha esses rituais de passagem muito claros, como agora eu sou adulto e eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, o que é próprio de um homem fazer, ou de uma mulher fazer, o que eu não posso, né? Enquanto que hoje em dia a gente vai para uma criação mais andrógena, né? Mais ou menos assim, né? Eu não tenho claras definições daquilo que uma pessoa pode ou não pode fazer, né? As pessoas vão se desenvolvendo e acho que vão descobrindo por si próprias aquilo que, e através da educação dos pais, aquilo que é permitido ou não, né? Acho que nossos principais exemplos, nossos principais ritos de passagem hoje em dia, desligar aqui, são os exemplos que a gente tem de casa, né? O que a gente vai... Os fatores de integridade, de respeito, próprio de paciência, de perseveração, né, ou piedade, caridade, a própria religiosidade vão ser expressas através daquilo que nossos pais passaram para a gente, que nossos avós vêm. Então, eu sei que toda a minha bagagem, ela é cultural, ela é genética, mas ela também é espiritual, né, e vem através... e vão ser exemplificadas através dos ensinamentos que a gente tem. Porque quando a gente nasce, esse espírito se molda ali, né? Para a criança se recrudesce para nascer como criança e se desenvolver novamente, e cabe aos pais moldá-la para que auxiliá-la aí nas reparações que ela tem que fazer ao longo da vida e se desenvolver plenamente, né? Então, acho que os rituais que hoje a gente tem são nossos próprios exemplos, né? Exemplos dos nossos pais, que vão estar aí e que a gente possa passar para as próximas gerações também. Se a gente tem isso, acho que cabe a gente saber guardar as tradições que são boas e saber transformar aquelas tradições que ainda não precisam de mudança, né? Com respeito, harmonia, amor e a caridade, que é fundamental aí no desenvolvimento humano e espiritual. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. O legal disso tudo, legal entre aspas, né, vamos dizer assim, o que a gente precisa notar também é como você falou, você usou alguns exemplos sobre rituais, enfim, até como é que se fala? Me fugiu a palavra, mas enfim, rituais com o sexo masculino, mas também não vamos esquecer aí que existem muitos aí também em relação ao sexo feminino também, né? Tanto, como você citou, casamentos aí com 12 anos, até mutilações, enfim, órgãos que tem aí por caráter cultural mesmo.
e para a gente ver o quanto ainda, nos tempos de hoje, a gente, entre aspas, em alguns lugares vivemos na pré-história, se é que eu posso chamar dessa forma, né? Porque são rituais aí, coisas que dentro da nossa realidade a gente realmente se choca, né? Quando você acaba vendo alguns exemplos desse tipo, né? Mas eu acho que realmente é isso. E como a gente sempre fala aqui, é, deixando o exemplo para os pais e os adultos, inclusive, não se esquecerem que nós somos responsáveis pelo que a criança vai ser no dia de amanhã, né? São os nossos exemplos, são a nossa, o que a gente vai passar para essa criança que vai formar o ser de amanhã. Se vai ser um ser orientado, se não vai, se vai ser, enfim, lógico que a gente sabe que tem a parte aí da livre escolha da pessoa, né? Não é porque a gente deu uma educação perfeita ou perto disso para a criança que ela vai se tornar um adulto dentro daquilo que você passou. Às vezes ele escolhe por um caminho não tão bom quanto foi ensinado, mas aí já não entra tanto na causa do que você impactou na vida desse ser, né? Acho que existe o livre-arbítrio e o crescimento de cada um. É claro que o que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte nessa criação, né? Saber que não fomos responsáveis por um prejuízo desse funcionamento psíquico e da formação desse adulto em geral, né? Acho que fazer a nossa parte em si, né? A gente não é responsável por tudo, mas a gente é responsável por aquilo que a gente faz. E ter conhecimento daquilo que a gente faz é fundamental para que a gente tome boas atitudes, né? E boas ações em prol do próximo e da criança que está do nosso lado e da humanidade em geral. Com certeza. Vamos lá para as perguntas, então? Olha só, eu ganhei até uma rosa da Odaleia hoje. Obrigado, Odaleia. Tô vendo aqui, olha, não sabia que você tinha até fã-clube, hein, Luiz? Ah, O pessoal, aí eu te falar, viu? Espera aí que a gente já chega lá. Só tô procurando aqui Como eu tô com o celular só aqui hoje, eu tenho que correr atrás das perguntas aqui. A primeira pergunta é o núcleo familiar adequado tem uma composição ideal? Você já até comentou alguma coisa, mas acredito que tenha sido antes de você comentar. foi um pouco antes de comentar, e daí como eu já tinha visto a pergunta aqui também, eu acabei falando um pouco e acho que não tem, né? Não tem uma estrutura, acho que é isso que eu falei, né? O que a gente tem que pegar as tradições que são boas que ainda podem perseverar, né? Outras formas de núcleos familiares são totalmente possíveis e vão formar indivíduos tão saudáveis quanto qualquer núcleo que a gente entende como, de repente, pai, mãe e filho, né? Todos os núcleos são possíveis de criar indivíduos saudáveis, sãos, né? Basta o afeto que a gente coloca nessas relações, né? Vocês me desculpem, é que está muito ruim minha tela aqui, não está dando certo aqui, mas vamos lá. A Amarela pergunta: antigamente, bater para educar era considerado normal. Hoje em dia, não mais. Então podemos dizer que o que é considerado violência é um fator cultural? É que eu não estou dizendo que a gente não possa repreender, né? Acho que repreender, se a gente não cria um indivíduo também sem lidar com frustrações e sem as críticas necessárias, a gente vai acabar criando pequenos psicopatas sociais também, né? É importante a gente saber repreender, saber colocar limites, né? Saber, sem necessariamente falar só vai para o quarto e dar uma chinelada, né? E acabou. Entender por que aquela reprimenda, aquela crítica está sendo feita, e por que aquilo foi feito. Acho que o diálogo é muito importante. Hoje as crianças conseguem ter noções claras daquilo que fizeram e sabem distinguir, né, entre o certo e o errado. Se a gente fala de igual para igual, né, ou desce ao nível, né, acho que a primeira coisa é
se colocar na altura deles, né? Não falar de cima para baixo, mas se colocar na altura deles para poder falar. Né? Não é uma violência gratuita que se faz, é uma crítica, uma reprimenda. Acho que isso que é fundamental para que a criança cresça sabendo também os limites e consiga formar seu caráter adequadamente. Exato. A Mara, ela até deu um exemplo aqui, nesse caso. Ela fala que em outras culturas orientais, por exemplo, em que é normal a família do marido corrigir as moças com violência. Aí já entra mais na parte cultural mesmo, né? Existem culturas diferentes que vão expressar ali a forma de educar de maneiras diferentes. Né? Esses próprios rituais que a gente citou, eles serviam não só como castigo, né? Mas também formavam laços entre todos aqueles meninos que passaram do mesmo jeito pelas mesmas consequências e aí faziam com que eles se ligassem e se apoiassem ao longo da vida, ao mesmo tempo que eles estavam ali ao lado dos rituais, os mais velhos falavam que era certo e que é errado, que poderia fazer ou não, né? Eles aprendiam também os valores da cultura daquele local, né? Eu não falei necessariamente aquilo para reprimir, falar, nossa, é absurdo para a gente aqui, mas para eles parece que ainda faz um certo sentido. Acho que a evolução e o passo de cada um, na nossa evolução que a gente tem. Quanto mais conhecimento a gente tem, sabe o que vai fazer, menos a gente deve fazer. Né? A ideia não é criticar outras situações que fazem diferentes, né? Mas saber, assim, do nosso próprio jeito que a gente faz e como fazer melhor. Né? Enfim. Aqui ela pergunta: quais são os efeitos psíquicos para as crianças expostas a fatores que remetem à violência, como jogos eletrônicos de lutas, filmes e etc? A violência é bombardeada na internet, jogos em geral, né? Inclusive, tem jogos que gratificam, né? Você ganha pontos se a violência, por exemplo, contra uma mulher ou um idoso é cometida, né? Acho que isso traz muito daquilo, né? Do homem, da violência ser um fator de, de força, né? E de proteção, de ser forte ali, né? Na prosperação da própria sociedade. Mas vai fazer com que indivíduos, muitas vezes, se eles não têm outros parâmetros, esse é o único parâmetro que ele tem de entendimento do mundo, que a violência é gratuita e normal, né? E a gente passa a ver aquela violência com banalidade, né? Sem dar o devido valor para a gravidade que a violência, quando ela é perpetrada, se faz, né? A gente acaba não se chocando quando pequenas violências acontecem, nem quando grandes violências acontecem, né? Porque está parte do nosso dia a dia, a gente vê, né, dentro de casa, nos jogos, ou na TV, ou em qualquer lugar, né? Então, acho que, né, Vamos lá. A próxima é: você acredita efeitos que... psíquicos, desculpa, acho que os efeitos psíquicos que a gente vai ter acho que desde todos eles, né, desde às vezes um transtorno ali mais de personalidade, ou um próprio desvio de conduta, ou até se ele mesmo foi vítima de violência, outras doenças psíquicas a partir daí. Você acredita que é possível reverter as consequências de infâncias violentas quando ocorre a doação tardia? Eu acho que tudo é possível de a gente tentar reverter, né? Nem sempre são casos tão fáceis de reverter. Muitas vezes indivíduos têm grandes traumas e nem necessariamente é uma adoção, mas de repente um casal conflituoso que acaba descarregando isso nas crianças, né? Mas tudo com uma terapia e um tratamento multidisciplinar adequado, e principalmente com afeto daqueles que agora estão rodeando essa criança, né? Por exemplo, no caso da adoção, é possível sim da gente reverter, né? Se a gente pensar que não dá para reverter, então nem adianta adotar, né? Por que eu vou adotar esse menino já perdido no mundo, né? Não, sempre há jeito, né? As pessoas mudam ao longo do tempo, todo mundo muda. E cabe a gente dar esse voto de esperança e principalmente doar esse amor, que acho que é o principal fator que falta, né? A Luciana ela pergunta: crianças expostas a relacionamento abusivo dos pais pode acarretar desequilíbrios psíquicos?
Pode, a gente pode ter diversos traumas psíquicos ali vindo dos pais, né? Acho que o mais grave deles, uma alienação parental, por exemplo, né? Onde você vai ter a própria negação de um dos pais, né? Perpetrado por um pensamento ou do do outro pai ou de outros entes da família, né? Isso vai acarretar prejuízos aí ao longo do funcionamento, todos esses prejuízos psíquicos para o indivíduo, né? Transtornos alimentares, transtornos de imagem, transtornos diversos. Certo. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar a oportunidade aí de tirar nossas dúvidas aí, principalmente os pais aí. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas aí. Tá vendo, Luiz? É por isso que eu adoro coisa ao vivo, assim, sabe? A gente fica tão tranquilo, nem te falo, viu? Hoje, ainda que eu nem me preparei, eu cheguei correndo aqui e falei, meu Deus do céu. Não, mas tudo bem. A gente dá sempre um jeito, né? Não, com certeza. Eu tenho uma pergunta, mas eu não Você sei se está eu faço esperando o aqui. momento certo. Na verdade, assim, existem alguns temas que a gente muitas das vezes evita abordar dentro das conversas, das lives e palestras, enfim, por causa da mudança de vibração, né? Que são temas Uhum. pesados e que isso acaba não sendo muito legal. Mas é interessante até pelo momento que a gente vive hoje e por você, pela tua profissão, o teu conhecimento, poderia dar um esclarecimento em relação a alguns fatores que a gente vê hoje dentro da sociedade, inclusive nos noticiários aí das últimas semanas, essa questão de pedofilia, por exemplo. Qual que é a visão médica em relação a isso? E a visão espiritual em relação a isso? Você saberia me dizer? Para a criança, Hum, tá falando? a- não, não. A pedofilia, no meu ver, não deixa de ser uma violência contra a criança, né? Então, qual que seria a visão da medicina em relação a isso e a visão espírita em relação a isso? Ah, a gente entende ainda como um transtorno, né? Os transtornos pedofílicos, que são as parafilias, né? Os transtornos sexuais ali, né? Parafílicos, que a gente trata, né? Também, mas são muito próprios que não necessariamente o pedofílico necessariamente é um criminoso, né? Muitas vezes ele retém ali, se segura ao máximo para fazer e busca ajuda, né? Alguns acabam se cometendo alguma violência, algum crime a partir daí, né? Mas a gente entende como transtornos parafílicos, né? De alteração sexuais ali. É uma pergunta que eu deveria ter feito em off, mas tudo bem. Passou. O pessoal acho que não está mais com dúvidas aí, Luiz. Se não aparecer mais, a gente vai encerrando por aqui. Um pouquinho antes do tempo de costume, mas eu Ah, acho que mas foi bem explanada a maioria dos fatores aí que você colocou. Acho que está bem colocado. Será então, que alguém tem mais alguma dúvida? é, que a Mariana fez, né? Isso. Como lidar com crianças que vêm com traços violentos de outras vidas? Eu acho que é justamente isso, né? As pessoas vêm com essas bagagens do passado, né? Tanto que e cada ser vai ser único ali na criação, na formação de si, né? Acho que cabe como pai ou como educador entender quais traços são mais
perseverantes e limá-los devagarzinho, né? E cada criança vai ter um jeito diferente. Uns precisam ser estimuladas a se soltar um pouco mais, outros precisam ser trabalhados a não serem tão violentos a partir daí, né? São tarefas, acho que criar é uma das tarefas mais árduas que tem, né? Mais difíceis, mais que tem, mas ao mesmo tempo mais recompensadoras, né? Acho que esses traços violentos acho que vão ser normais, né? Essas exposições, ou mesmo elas podem acontecer. Cabe a gente lidar com amor e afeto, corrigindo devagarzinho. Se não for pelo amor, é muito difícil de se corrigir as coisas, né? É. Só vai criar mais revolta, mais violência ainda. Então, não teria outra saída mesmo. A Jussara, ela pergunta, uma criança muito mimada, que tem tudo, inclusive protegida até mesmo quando erra, isso também não acaba sendo uma violência, no sentido de não saber lidar com as frustrações? Acho que é, o, a negligência, né, de você também não criar e não dar os limites necessários acaba sendo uma violência também, né, de você deixar solto, faz o que quiser e deixa que a vida se encarregue, né, ou muitas vezes dá tudo e aí eu tenho menos trabalho, mas no final você acaba, tenho certeza que você vai ter muito mais trabalho ali na adolescência e na vida adulta daquele indivíduo. Você pode ter certeza, então acaba sendo uma espécie de violência também, né? É verdade. E aí, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Hoje o pessoal deve ter comido muito aí na casa dos É pais. dia Aí... dos pais, né? Então tá todo mundo aproveitando os pais, o que também é natural. Pois é. O Ricardo ele pergunta: hoje em dia está tendo muito jovem entrando numa vida errada. Algumas pessoas criticam que os pais não souberam dar educação e amor aos filhos. O que podemos fazer para ajudá-los a sair disso? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, né? Da responsabilidade dos pais, mas eles não vão ser os únicos responsáveis ali pelas coisas que acontecem pelos filhos, né? Cabe a gente ser responsável pelas ações que a gente tem na criação que a gente tem. Acho que é sensibilizá-lo quando ele entra para um caminho enviesado, né, com exemplos e com afeto e com os tratamentos disponíveis que a gente tem e com os nossos próprios exemplos tentar sensibilizá-lo para sair dali, né? Acho que é um grupo, a gente não faz tudo sozinho, né, mas a gente faz com um grupo faz muita coisa. Às vezes sozinho a gente não faz tanta coisa, mas às vezes um núcleo, os amigos, a família, todos os núcleos vão conseguir sensibilizar muito mais, né? E aí, será que tem mais alguma pergunta? Mais uma vez, aí eu peço desculpas a vocês aí. Normalmente a gente se prepara um pouquinho, eu pelo menos, na hora de apresentar, a gente costuma ler um pouquinho a respeito do tema do dia e tal, mas hoje foi bem corrido aqui. Eu acho que é isso, Luiz. Acho que Então a tá gente bom. pode ir encerrando por hoje. Um abraço aí para Solange que está assistindo a gente também aí. Daqui a pouco a gente. Amanhã eu te ligo, Solange, pode deixar. Tá bom? Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade que você nos deu aí de estar. Opa, vamos ver aqui. Agora, olha, veio a enxurrada. A Kelly ela perguntou: como os pais podem ajudar os filhos a lidar com a raiva? Acho que a raiva é uma expressão ali, né? Muitas vezes a cólera, né? A expressão ali da incompreensão ou da própria orgulho, às vezes, que as próprias crianças sentem, né? Ou da frustração, né? Que acaba recaindo sobre elas. Acho que é importante entender de onde vem, né? De onde vem essa raiva, né? O que a gente pode fazer com elas, né? Para saber se impor e saber se colocar sem perder a razão, né? Acho que muitas vezes a gente
Claro que a gente não tem que aceitar tudo de mão beijada, né? De assim, passar por cima da gente, mas a gente tem que saber se impor, mas com racional, né? Colocando o racional acima de tudo, né? E muitas vezes o primeiro ato que a gente pensa é de violência, né? De raiva, é isso aí passando por cima feito um trator, né? E saber entender da onde vem essa raiva, essa expressão exagerada ali das emoções, acho que vai ajudar bastante é que a gente mostre para a criança de onde vem e como ela pode se expressar ao longo da vida, né? Exigindo os direitos que ela tem e as posições dela sem violência. Ok. Então vamos encerrando, né, Luiz? Muito obrigado mais uma vez. Eu que Obrigado agradeço. a todos aí. E vamos fazer aí uma prece de encerramento. Você quer fazer? Pode fazer. Estou me envergonhado. Tá envergonhado hoje, você? É, Ah, o Luiz deu a. O Luiz, o Osmir deu o ar da graça agora no final, agora não precisa mais. Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez para agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo essa live, para esclarecer, para ajudar, para trazer informações e até mesmo um sentimento de acolhimento a todas as pessoas e possamos, através disso, continuar e nessa semana que tenhamos muita paz, muita saúde e que todos possamos encontrar dentro de si aquele ponto em que devemos levar a todas as pessoas, que é o amor, que é olhar para o próximo, independente da pessoa pedir essa ajuda, você conseguir enxergar na pessoa e oferecer uma ajuda. Muitas das vezes, como muitas vezes já falamos, as pessoas se sentem intimidadas e não conseguem pedir uma ajuda, ou se sentem envergonhadas ou humilhadas com a forma que a ajuda também chega. Então, que tenhamos aí o bom senso e sempre a fé e o amor acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Ok, Luiz, muito obrigado a todos. Um ótimo restinho de domingo aí, uma excelente semana a todos. E até quarta-feira, pessoal. As datas mudaram. Como nós voltamos aí com as reuniões fechadas de terça-feira, as lives vão ser feitas às quartas, às sextas e aos domingos. Então, quartas e sextas, estamos aí às 20h30 e ao domingo às 19 horas. Tá ok? Um abraço a todos. Até mais, Luiz. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.